Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias de hoje. Leandro Castan soltou o verbo aí sobre os salários atrasados. Vamos falar hoje aí sobre o que disse o capitão do Vascão. Também vamos falar sobre a dívida do Vasco com o ex-jogador do nosso clube que está cobrando aí o Vasco, hein, pessoal? A situação financeira do Vasco cada dia pior, a gente está sempre alertando aqui todos os torcedores da real situação do Vasco. Também vamos falar sobre o interesse do Vasco ou Levenciano em cima do Balotelli, que já está sendo repercutido lá na Itália, hein, pessoal? Vamos trazer notícias aqui lá do site italiano. Também vamos falar sobre o oferecimento do Vasco, possível oferecimento do Vasco para pagar R$5.000 por mês durante a pandemia e para os jogadores. O José Luiz Moreira falou sobre esse assunto, vamos saber hoje aqui no nosso vídeo. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí para o nosso canal chegar a 90 mil inscritos. Peço também para você compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando que no final do vídeo tem aquele salve para a galera que tá sempre ligado aqui, comentando, elogiando, pedindo aquele abraço para sua cidade. Bom, pessoal, o nosso capitão Leandro Castan, em entrevista aí ao canal aqui mesmo do YouTube, Atenção Vascaínos, falou sobre a situação aí dos 4 meses de salários atrasados e também falou dessas especulações aí do candidato Levenciano à presidência do Vasco para trazer jogadores aí da Europa para vestir a nossa camisa, né? Porque ele é o único candidato que está querendo fazer esse projeto. Os outros eu ainda não ouvi falando e deu a entender que o Castan quis dizer que é realmente o Levenciano. E pode ser que o Castan esteja muito insatisfeito mesmo aí com a diretoria do Vasco, com o que está acontecendo. Ele também falou que é o momento de unir, das pessoas se unir dentro do clube para tentar resolver essa situação. Vamos acompanhar aí o trechinho da entrevista do Leandro Castan, que é muito importante aí, pessoal. Tem conhecimento, mas assim, é porque a gente está assim, com tantos meses de salário atrasado, sabe? Então, assim, talvez seria a hora de se unir mesmo, entendeu? Todo mundo ajudar. Aí, assim, o que me incomoda e que me deixa assim, cara, não tô entendendo isso. Então, assim, esse ano aqui é ano de eleição, aí chega um cara e começa a falar que vai trazer 3 jogadores da Europa pro Vasco, e o Vasco isso, aquilo. Eu, tipo assim, cara, será que eu tô nesse time aí que ele tá falando? Tipo assim, eu não entendo, cara. Eu não entendo, eu não consigo entender, é loucura, você entendeu? Muita loucura. Porque assim, ó, nem tô falando nada do Campelo. Eu e o Campelo, a gente já teve um relacionamento muito bom. Hoje em dia, nosso relacionamento é tranquilo, mas assim, não é como antes também. A gente teve muitos problemas no caminho. Mas eu tô falando assim, o que eu tô falando é do que eu vejo, assim, às vezes que eu não gosto nem de ver, porque, cara, senão você não consegue, cara. Como é que eu vou lá Como é que eu vou lá treinar, vou fazer isso, aquilo, com meses e meses de salário atrasado, e tem um cara que tá falando que vai chegar e vai trazer esse, aquele outro. Aí vai assim... Pois é, meus amigos, é a situação crítica do Vasco, o Vasco está passando. A gente está falando disso aqui todos os dias, que a situação financeira do Vasco está um caos. O Alexandre Campelo não dá mostras de que vai resolver essa situação. Os salários estão atrasados. 4 meses aí sem salários e estão aí encaminhados os atletas do Vasco e os funcionários que receberam alguma parte lá em janeiro, mas mesmo assim tem muitos meses de salários atrasados. É o que o torcedor tem que saber, mesmo que fique repetitivo aqui nos nossos vídeos, mas é a real situação do Vasco, é o que está saindo todo dia de notícias, é reclamações de jogadores. A gente já viu o Fernando Miguel, o Leandro Castan várias vezes reclamando sobre isso, e a situação parece que não tem uma solução, e os jogadores parecem que não estão nada satisfeitos com a diretoria e com a administração aí do seu Alexandre Campelo. E já falando em administração e também em salários atrasados, surgiu aí na mídia boatos que o Vasco teria oferecido cerca de 5.000 mensais para os jogadores do elenco durante essa pandemia aí, pessoal, para eles receber essa pequena quantia comparado com os salários exorbitantes que os jogadores de futebol ganham, né? A notícia teria se espalhado aí, os jogadores a princípio teriam negado essa oferta aí do Vasco. O José Luiz Moreira, ou para quem prefere o Zé do Táxi, esclareceu essa situação e negou totalmente essa situação aí que poderia ter acontecido no Vasco. Vamos escutar o que disse o Zé do Táxi. Com referência a essa notícia, ela não procede. Isso é alguém querendo tumultuar mais ainda, querendo alguma instabilidade, coisa que
já chega o que está acontecendo, ainda mais notícias que não procedem. Então, eu quero informar que a qualquer momento eles vão ter surpresa, assim. A gente está correndo, tentando resolver essa pendência que está aí. E isso não é esforço, é obrigação. Então, estive reunido agora com o Campelo para exatamente a gente tomar uma medida aí, esforços. A dificuldade é muito grande, tu sabe que muitas coisas estão acontecendo, mas vamos resolver, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um abraço, boa noite e torcida vascaína, colabore. Pois é, pessoal, cada dia que passa vem surgindo aí esses boatos aí de novas negociações do Vasco com os jogadores para tentar resolver esse salário, mas tá difícil, né? Não vai pagar, não tem dinheiro para pagar, a gente tá vendo que realmente o Vasco não tem grana nenhuma para bancar aí salários de jogadores, porque a pandemia pode ter atrasado sim os problemas do Vasco, mas o problema, como eu já sempre estou falando aqui nos vídeos, já vem desde o passado, pessoal. Não é por conta do coronavírus aí que está atrapalhando a situação do Vasco. Obviamente, atrapalha sim, assim como está atrapalhando vários outros clubes, mas os salários atrasados do Vasco já vem desde muito tempo, pessoal. A gente sabe que a situação financeira está difícil e o Campelo não trouxe nenhum recurso aí para o Vasco para que isso seja resolvido. Quando ele assumiu a presidência, ele falou que queria um Vasco transparente, que os salários e dias era prioridade da sua gestão, e isso nunca aconteceu. Talvez pode ter tido uma pequena transparência, uma vez ali ou outra no balanço patrimonial, mas eu acho que transparência aí com os jogadores para pagar em dia, ele nunca teve, pessoal. Tanto que o Vanderlei Luxemburgo pediu o boné e saiu a tempo porque ele viu que a gestão do Alexandre Campelo era furada e ele ia cair junto com os jogadores aí que estão sofrendo hoje com os 4 meses de salários atrasados. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da dívida do Vasco com o ex-jogador do nosso clube, Nenê, jogador que está atualmente jogando no nosso rival Fluminense, cobra aí do Vasco um acordo não pago durante aí uma ação judicial. O jogador cobra cerca de 2.800.000 aí do Vasco na justiça. O jogador que teve a sua rescisão acertada, mas o Vasco não pagou aí ao jogador. Pouco mais de 2 anos depois de se transferir para o São Paulo, decidiu processar judicialmente o nosso clube aí e cobra a dívida desses 2.800.000. Diz que o parcelamento do Vasco teria ficado 800.000 dividido em 30 vezes, hein, pessoal? Pouco mais de 26.600. A parcela começaria a ser paga no dia 20 de fevereiro de 2018 e terminaria no dia 20 de julho de 2020. E sequer foi paga uma parcela aí depositada para o ex-jogador do Vasco, hein, pessoal? A situação muito difícil aí que está passando o Vasco. A gente já falou aqui do Andrezinho e agora tá tendo aí o Nenê cobrando judicialmente o Vasco. Eu já falei aqui nos vídeos, vai aparecer mais jogadores com essa mesma situação aí cobrando o Vasco nesse período difícil, já que também tem jogadores que ainda estão em atividade e os clubes talvez não estão pagando eles também, né, pessoal? Assim como está acontecendo no Vasco. Eu não acredito que o Fluminense esteja pagando em dia, apesar de não procurar notícias do nosso rival, mas eu acho que o Nenê deve estar sem salário também lá no Fluminense e está querendo cobrar o que é direito dele aí junto ao Vasco, né? Que o Vasco sequer pagou aí uma parcela, o que é inacreditável aí para a diretoria, que já era do Campelo em 2018, quando o Nenê saiu do Vasco. Muito triste a situação do Vasco, a gente parece que está assistindo o fim do Vasco da Gama, assistindo aí uma tragédia que pode acontecer, que já está se anunciando. Talvez o Vasco vai perder jogadores sim aí de graça, como a gente está falando, por conta de problemas de salários, assim como perdeu no passado e jogadores acionaram o clube na justiça. Pode ser que hoje o Leandro Castan, o Germancano, o Fred Guarim ou qualquer outro desse elenco, daqui 2, 3 anos esteja aí cobrando o Vasco na justiça por falta de salários pagos aí de acordos feitos pela diretoria, que nunca vai ser pago, né, pessoal? A gente está vendo aqui exemplos claríssimos do Nenê, do Andrezinho, também teve o problema do Jorge Henrique e entre outros mais. Lamentável, a gente só tem a lamentar. Infelizmente, o Vasco precisa do nosso sócio-torcedor. Muitos sócios-torcedores estão abandonando o Vasco, não querem ajudar a gestão do Alexandre Campelo, principalmente depois da visita dele lá, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Muitos torcedores ficaram revoltadíssimos, mas eu tenho que lembrar que é o Vasco, né, pessoal? Nosso
nosso amor tem que falar mais alto pelo nosso clube. A gente não torce pelo Campelo, a gente não torce pela diretoria do Vasco, e sim pela Cruz de Malta. Eu continuo sócio, continue você também, se você puder, sempre dentro do possível, né, pessoal? Não dá pra gente querer exigir do torcedor que está um pouco mais de dificuldades financeiras para que ele se mantenha sócio do Vasco. Eu acho também isso injusto com o torcedor, mas a princípio temos que apoiar o Vasco, temos que carregar o nosso Vasco aí nas mãos para que não afunde, né, mais uma vez, porque é isso que essa diretoria do Vasco com o Alexandre Campelo está querendo fazer. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar da repercussão lá na Itália do interesse do Vasco no Mario Balotelli. O jogador, a princípio, teria sido um dos grandes interesses aí do Levin sendo candidato à presidência do Vasco para trazer ele para o ano que vem, né, para ser reforço do Vasco. A imprensa italiana diz que o Vasco tem sim um interesse nessa contratação e que pode acontecer caso aí o Balotelli rescinda o seu contrato lá com o Brescia ou o Brescia caia para a segunda divisão, que está no contrato do Mario Balotelli, e ele ficaria livre para assinar contrato com o nosso clube. O jogador que tem contrato com o time italiano até 2022. O Mario Balotelli está atualmente com 29 anos e está sendo muito, mas muito especulado mesmo para vir vestir a camisa do Vasco na próxima temporada. Eu particularmente já falei disso, só acredito vendo. Quando o Levin esse ano assinar lá com o Balotelli, ele vestir a camisa do Vasco, eu vou acreditar que ele é jogador do Vascão. Mas antes, eu prefiro manter os pés no chão e esperar como que vai ser feito aí essa eleição do Vasco, porque a gente já viu de tudo aí na política do Vasco. A gente sabe que é uma bagunça danada, é conselho, é benemérito, é tudo aquilo que a gente já conhece, e eu só acredito vendo assim que o presidente eleito, que na minha opinião vai ser sim o Levin esse ano, em novembro vai escolher o Levin esse ano. Não tenho quase nenhuma de dúvidas assim, tem muitos torcedores que apoiam muito mesmo o Levin esse ano, pelo canal aqui do Vasco eu já sei disso, e é muito simples da gente ter essa noção. E praticamente está meio que sacramentado aí essa eleição do Vasco com a vitória do Levin esse ano. Pode ser que tenha uma reviravolta, né? Pode ser que o Levin esse ano perca a eleição aí por falta, sei lá, de apoio, mas ele desfaça aí do seu grupo, assim como foi o Júlio Brandt com o Alexandre Campelo, e tem aí, sei lá, um novo golpe, o que eu acho bem difícil de acontecer na história do Vasco novamente. Mas pode ser que o Levin esse ano seja sim o presidente do Vasco em 2021, e torcemos para que, se ele sentar na cadeira, ele cumpra aí o que ele prometeu. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esse interesse aí do Balotelli para vir jogar no Vasco, né, pessoal? Parece que vai sim acontecer caso o Levin esse ano seja presidente. Também fala aí sobre o Leandro Castan, muito insatisfeito com a diretoria do Vasco. O Zé do Táxi desmentindo aí sobre o oferecimento de 5 mil mensais para os jogadores durante a pandemia, e também sobre o Nenê cobrando o Vasco judicialmente. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Cícero de Patos, lá na Paraíba, o Quecão em Goianésia, lá no Goiás, o Douglas no bairro Vista da Serra, em Colatina, no Espírito Santo. Muito obrigado. Um abraço pro Gemerson em Belém do Pará, o Douglas Ribeiro em Manaus, o Richard, ele pediu um salve pros vascaínos de Santa Helena, lá no Goiás. Muito obrigado, Richard. Um abraço aí pro José Lopes em Dourados, no Mato Grosso, o Vanderlei em Itupeva, lá em São Paulo, o Jeremias no Espírito Santo, o André Paixão em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, o Elton Rocha em Alcobaça, na Bahia, o Cauã em São Luís, no Maranhão, o Cláudio Silva em Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito obrigado aí, Cláudio Silva, pelo apoio. Ele veio conversar comigo lá no Instagram. Forte abraço aí pra você, meu amigo. Abraço também pra Neuci Alves em Barbalho, em Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto aí, Vascão.